bem pertinho do seu bonitão, você vai querer ficar agora porque o assunto vai ser quente, quente. Perguntinha básica. Vocês gostam de sexo? Gostam, né? E vocês sabem, o sexo está presente em nossas vidas há muito tempo. E, é claro, ele é visto, tratado de formas diferentes nas culturas dos 4 cantos do planeta. Como serão os hábitos de nós, brasileiros? Será que esse assunto ainda é um tabu por aqui? Então vamos conversar com quem sabe da coisa. Ele é professor universitário, formado em Sociologia, mestre em Filosofia, publicou 8 livros, dentre eles, Entre a Luxúria e o Pudor. Paulo Sérgio do Carmo, boa noite. Obrigado por ter vindo, Paulo. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Ah, mas olha, esse assunto é, para dizer o mínimo, palpitante, né? E que nos interessa a todos. Porque o sexo, eu acho que é uma coisa, Paulo, que não sai da cabeça das pessoas, em nenhum momento. Agora, você ficou 14 anos, me disseram que, estudando a sua vida, você ficou 14 anos pesquisando e reunindo materiais sobre a vida íntima e sexual dos brasileiros, especificamente brasileiros. Por que você escolheu essa temática? Eu, como você falou... Tese de doutorado? Não, não foi. Aliás, uma tese de doutorado, que é uma coisa profunda, exige muito estudo, mas restringe o assunto. E eu queria tratar 500 anos de história da sexualidade no Brasil. Opa. Começou quando eu comecei a estudar a história do trabalho no Brasil. Eu tinha que estudar o trabalho indígena, o trabalho escravo e a vinda dos imigrantes. E aí, ao estudar sobre os índios, eu tive contato com esse ambiente de luxúria, que se diz, o contato dos portugueses com os índios. Aí eu fui guardando material. Depois, com o trabalho escravo, eu percebi que a quantidade de homens que vieram ao Brasil era muito maior do que as mulheres. Falei, como seria a vida sexual dos escravos? Não é? E estudando o imigrante, a vinda das prostitutas estrangeiras, francesas, polacas, russas, portuguesas, Brasil, mesmo. Portuguesas, recebeu um número muito grande dessas mulheres, né? E aí eu fui juntando material, à medida que estava escrevendo sobre o trabalho, eu fui colecionando livros, indo em sebos, livrarias e lendo também, acompanhando. E ao estudar, por exemplo, o mundo imigrante, eu descobri, eu já sabia um pouco, mas uma colônia chamada Colônia Cecília, no Paraná, em 1890, cujo projeto era uma colônia de amor livre, que é uma coisa instigante, né? 1890. Gente, 1890? É, de um imigrante chamado Giovanni Rossi, um imigrante anarquista. Só podia ser. Anarquista. A experiência não deu certo. Foram 4 anos, começou com 5 pessoas e terminou com 150, chegou a picos de 200 pessoas, mas as questões sexuais, os tabus sexuais ali imperaram. Não, mas no final e do não ia século dar certo. XIX, Porque ele, se desse certo a colônia de amor livre, ele ia ter implicações com a Igreja Católica e com o Estado também. Seguramente. E depois, mais adiante, lendo sobre um jurista, Lemos Brito, ele menciona, assim, de en passant, sobre a homossexualidade na ilha de Fernando de Noronha. E aí fui pesquisar que a partir do século XVIII e XIX, Fernando de Noronha foi um depósito de homens, um depósito de delinquentes. E aí realizavam-se casamentos entre homens. E eles, os juristas e outros moralistas escreviam a respeito, dizendo que é uma imoralidade. E diziam que tinha que enviar mulheres para Fernando de Noronha. Tanto é que Fernando de Noronha foi chamado assim de Fernando como sinônimo de homossexualidade. Não se pode governar Fernando com tantos homens e nenhumas mulheres. Enviaram mulheres para lá, mas acabaram se prostituindo também, porque o mercado do sexo era caro aí, com poucas mulheres, né? Ah, claro. Então claro. foi essa questão. Agora, onde é que entra Gilberto Freire, esse grande sociólogo pernambucano na sua vida? Gilberto Freire é referência em qualquer estudo a respeito da sexualidade. Sim. Livro escrito em 1933, Casa Grande Senzala. Isso. E ele usa uma linguagem muito crua. Foi chocante na época. Freire teve o seu livro, Casa Grande Senzala, foi traduzido para inúmeros países. Sim. E as pessoas tomavam contato
com aquela linguagem chula, e até certo ponto chula, quando ele fala. Sem dúvida nenhuma. Os jesuítas, quando chegaram aqui, tinham que tomar cuidado, porque as índias, ele podia se escorregar em carne, né? As índias se esfregavam, tentavam se esfregar neles, ou qualquer caco de espelho, as índias estavam dando para qualquer caraíba. Caraíba, isso. Então, mas Freire tem uma coisa interessante, assim, ele é referência, mas hoje nós temos estudos mais profundos a respeito da sexualidade. Freire baseou muito na Inquisição, nos artigos, Sim. nos relatórios do Santo Ofício, baseou nos relatórios de viagens, e o viajante trazia para o Brasil o etnocentrismo, a cultura superior europeia. Então tudo que o viajante via era uma imoralidade nesse país, e a gente tem que atenuar um pouco. Mas eu acho que mesmo no dia de hoje ainda existem certas coisas que são consideradas tabu aqui. A revolução sexual mundial, né, da contracultura da década de 60, Sim, sou parte, é uma revolução entre aspas, porque os problemas geração. Continuam. Né? Exatamente. Agora, 512 anos, você me falou, 512 anos de sexo. Será que, de fato, você consegue mostrar o panorama dos costumes, porque isso envolve muito mais coisas, atitudes comportamentais múltiplas, né, da sociedade brasileira. Você conseguiu isso? Eu tive um problema no começo, como dividir até os capítulos, mas meu intento foi, primeiro Brasil Colônia, 350 anos de Brasil Colônia. Nesse período, pouco mudou culturalmente, quer dizer, tinha muita coisa para falar. Depois, a vinda da família real, Brasil Império, depois Brasil República. Mas à medida, 5 anos escrevendo, eu acho que eu consegui colocar bem os capítulos, distribuir bem os assuntos, e eu dei um panorama bem extenso sobre a sexualidade brasileira. Bom, você toca num assunto bastante curioso e interessante no livro, que é o conflito entre a luxúria e o poder. Pudor. E o pudor religioso, que até certo ponto era um hipócrita, né? Que é a marca de formação do povo brasileiro. A que conclusão você chegou? O livro, o título inicial era História do Sexo no Brasil, mas à medida que eu ia escrevendo, eu percebi que eu estava lidando com essa polaridade. De um lado a luxúria, de outro lado o pudor. A luxúria dos primeiros navegantes que chegaram aqui, a luxúria até dos bandeirantes, uma coisa interessante, eu me preocupei com isso. Como é que seria a vida sexual desses homens que saíam em caravana, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, ficavam 2, 3 anos embrenhados na selva. E aí descobri algumas coisinhas, como quando eles chegavam, por exemplo, Fernão Dias, quando chegou numa aldeia em Guaíra, no Paraná, ele, ao destruir uma missão religiosa, um dos religiosos fala que ele, não menciona ser ele, mas ele falava, esses indivíduos tomam as índias, colocam num cubículo, num quarto, e passam a noite, várias noites com elas, como uma cabra no meio do mato, né? Ou seja, depois documentos dos vereadores de São Paulo em 1600 e pouco, chamando a atenção dos religiosos, porque os religiosos estavam contrários aos bandeirantes e alguns sertanistas que usufruíam das índias ao longo do caminho, que prostituíam as índias. Ou seja, a Câmara dos Vereadores defendendo esses indivíduos, porque eles tinham necessidade de sexo depois de 2, 3 anos embrenhados no mato, 1.500 pessoas. Ainda eram escravagistas, escravizavam vários. Também exatamente isso. Exatamente. Uma coisa que eu achei bastante interessante foi o caso de um garoto de 17 anos. Isso que no período da Santa Inquisição, né, o Santo Ofício, ele foi condenado a 5 anos de exílio por atos masturbatórios. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Era considerado um dos pecados hediondos. Até a Bíblia menciona a respeito disso. Masturbação vem de masturbação, é estupro com a mão. E eu encontrei num livro do Pedro Nava uma frase do apóstolo Paulo dizendo: maldito o homem que lançar por terra seu sêmen. Então era um pecado grave. Agora, sendo uma coisa íntima, não era para o Santo Ofício saber que esse rapaz praticou a masturbação. Mas o medo que ele tinha, talvez alguém tenha denunciado, se ele contou para alguém. E o Santo Ofício, ora era rigoroso com algumas pessoas, ora não.
Às vezes davam uma penitência pequena lá, ficava por isso. Mas esse rapaz foi muito severa a penitência, foi o degredo para Angola. Mas veja, a masturbação, ela acompanha ao longo da história, o tabu da masturbação, muito grande. Uma tese de medicina no Rio de Janeiro, no século XIX, fala: a masturbação reina nos colégios internos. É uma coisa grave. É uma coisa até interessante, falando em pudor. A sexualidade saiu das garras da igreja, da religião, em parte, caiu nas garras da medicina. Então a medicina via a masturbação como um perigo. Hector Veríssimo, no livro, em suas memórias, ele coloca que quando era garoto, ele morria de medo de que a masturbação poderia levar à loucura. Gilberto Freire, aos 15 anos, leu um livro chamado Sexology, e ele falava, o médico dizia, o hábito da masturbação leva à loucura. E a coisa mais engraçada é que Pedro Nava, quando fala do colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ele fala que isso era comum entre os rapazes, os garotos, mas era escondido, caía no ridículo quem fosse pego dessa forma. Mas que ele conta uma coisa engraçada, é que o professor, ao dirigir a classe, quando um aluno ficava meio desmemoriado, o professor chamava o aluno, vem cá fulano, e olhava no olho dele, abaixava aqui, via, aí, está demonstrado que você é masturbador, por isso que você tem uma memória muito fraca. E aí era uma saraivada de xingamentos, a sala inteira, dizendo, vocês são um bando de masturbadores. E as pessoas acreditavam piamente que poderia levar à loucura. Esta suprema idiotice, e sempre, não sei porque, sempre os homens, né, eram acusados de masturbação, quando as mulheres, depois do relatório Heitz que eu li, o número de masturbadoras é maior até do que de homens, né? E é engraçado o seguinte, hoje os grandes sex shops do mundo trabalham só em função de mulher. Isso é verdade. Com seus aparelhinhos, com seus vibradorzinhos, com as suas coisas. Existem empresas... essa indústria nos Estados Unidos fechou o ano passado com 8 bilhões de dólares de venda. Quer dizer, uma coisa só para mulher. Quer dizer, e quando a medicina e a sexologia hoje diz que é saudável. Quer dizer, para onde é que a gente vai, né? Você citou a mulher aí, é engraçado que a sexualidade feminina é complexa. Sim. O Santo Ofício, quando interrogou algumas mulheres acusadas de lésbicas, eles não compreendiam como poderia acontecer o relacionamento sexual entre duas mulheres. Você vê nos documentos que a indagação dele, ele fica meio perdido a respeito disso. Depois de um determinado momento o Santo Ofício deliberou que não existe sodomia feminina, que não ia tratar a respeito disso, e ao longo da história diminuíram os documentos a respeito das mulheres. Por que eu falo isso? Porque hoje, quando os homens veem duas mulheres se beijando, se abraçando, tem certos homens, e pesquisa demonstrar que 30% dos homens dizem essas mulheres não conheceram o sexo de verdade, não conheceram um verdadeiro macho, um verdadeiro homem. E as mulheres, e as pesquisas demonstram que essas mulheres conheceram, já tiveram namorada, claro, e não se deram bem com os namorados. Claro, claro. Agora, o nosso comportamento sexual é diferente dos outros países, das outras nações? Cada país tem uma história diferente, sim. A cama... A Rose Muraro, a feminista, diz o seguinte, quem diria, a cama e a rede é igual para todo mundo, mas depende da classe social. Então, e depende também de cada país. Quer dizer, a nossa história é muito interessante. Se você pegar a colonização da África do Sul, antes os holandeses, depois os ingleses, não se misturaram. Os Estados Unidos foi uma colonização de povoamento, foram famílias. Exatamente. E o americano não se misturou com o negro nem com o índio, não teve relacionamento. Gilberto Freire é otimista a esse respeito. Ele diz que o que poderia ser separado pela raça, o sexo uniu. Uniu a Casa Grande à Mata Tropical, que são as Índias, né, os índios. E uniu a Casa Grande com a senzala. Eu queria mostrar a capa do livro. Vamos dar uma olhada aí, criançada. Aí está, da luxúria ao pudor. De Juliana Escosa, a gente foi exatamente pintada para o livro, encomendada. Aí está. Querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço pela divulgação. Imagina, estou muito contente com sua presença, viu, Paulo? Porque, na verdade, esse é um assunto que a gente poderia ficar o resto do programa aqui. É instigante. E eu quero que você faça muito sucesso. É publicado pela editora Octavo. Octavo,
Está em todas as livrarias. Tá. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu agradeço. Também. Volte sempre. Obrigado.